Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia, como é que vocês estão? Bom, hoje nosso tema é Europa, vamos falar dos aspectos físicos desse continente. Um assunto bem tranquilo, curtinho, então senta aí, curta o vídeo, compartilha já e vamos lá. Bom, primeiramente quero mostrar para vocês o mapa do continente europeu. É interessante perceber o que a Europa, mesmo sendo um continente tão pequeno, ele é muito bem dividido. Cada país com sua língua, cultura, é muito fragmentado. E isso é interessante perceber o que é diferente de outros lugares. Por mais que, por exemplo, a América, a Ásia tenha países muito grandes. Aqui não, aqui por ser um continente menor, eu vou ter países de dimensões menores, mas cada um com sua cultura, com a sua língua. Mesmo a União Europeia trazendo essa facilidade na troca cultural, econômica, mesmo assim, cada país ainda persiste em manter as suas características, principalmente a sua língua e sua cultura local. Outro fato interessante da Europa é dizer que o continente europeu ele faz parte do continente asiático. É, sim, um único continente, um único bloco continental. Eu vou dar o nome de Eurásia. É claro que essa divisão de Europa aqui no Ocidente e Ásia aqui no Oriente vai ser puramente cultural. Certo? Então, entenda o seguinte: quando eu falo de Europa, eu estou falando dessa parte ocidental. Ásia, essa parte oriental. Porém, o certo seria englobar os dois continentes em um só, a Eurásia, certo? Bom, outra característica bem importante do porquê estudar a Europa é entender a importância dela. Cara, a Europa é muito importante para a nossa cultura, a minha e a sua, mesmo que você não concorde com isso. Lá foi o berço do Renascimento, o capitalismo que nós conhecemos, vivemos neles, praticamos todos os dias, foi criado lá. A urbanização, como nós vemos todos os dias nos modelos dos prédios, das ruas, da forma de dirigir, foi criado primeiramente no continente europeu, são influências diretas dessa região. É interessante perceber também que lá foi a origem das revoluções industriais, principalmente da primeira e da segunda revolução industrial. A terceira os Estados Unidos já foi mais protagonista, mas a Inglaterra ainda estava lá na terceira revolução industrial. E é interessante perceber o quê? Que essas revoluções que mudaram a minha e a sua vida ocorreram no continente europeu. A Revolução Francesa, que influenciou a Constituição brasileira, e não só do Brasil, de vários outros países do planeta, também foi formado, foi gerado nesse continente. Lá, a Europa foi palco das maiores guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde arrasou todo o continente europeu. Foi palco lá e a gente estuda, muitas das vezes estudamos mais as guerras lá da Europa do que aqui do Brasil. Outro fato interessante também, a Europa ela foi pioneira na associação entre os Estados-nações, na criação de um bloco econômico como a União Europeia, na formação de uma única moeda, o euro, no Conselho de Segurança da ONU. Tem aquele famoso conselho que o Brasil quer tanto entrar, já tem anos já que o Brasil quer uma cadeira vitalícia nesse conselho. Caraca, o continente europeu é o único país com 3 países, que é a Inglaterra, a França e a Rússia. Então é interessante você perceber o quê? Que a Europa ela é extremamente importante ser estudado esse continente. Agora, já entrando propriamente nessa parte física, já entendemos a importância do porquê estudar a Europa. É legal a gente entender isso aqui, os limites. Olha só, eu tenho o limite, primeiro limite aqui, ó, Oceano Atlântico faz fronteira com a Europa. O Oceano Glacial Ártico fica aqui, ó, presente no norte. Mas não só esses dois oceanos, eu tenho uma diversa quantidade de mares. O Mar da Noruega, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, são os principais mares que fazem fronteira com esse continente. Claro que vou ter outros menores, como o Mar da Irlanda, o Mar Adriano, o Mar Branco e assim por diante. Porém, entretanto, a gente entender que do lado aqui eu tenho Ásia, Oriente Médio
E eu vou ter o quê? Os oceanos, uma imensidão de água nessa região aqui. Outra característica bem importante do continente europeu é entender o seu relevo. Olha só esse relevo aqui. Cara, com essa imagem magnífica, você consegue perceber que o sul do continente europeu, ele tem uma altitude muito maior do que comparado com o norte do continente. Isso faz toda a diferença. As maiores altitudes da Europa estão nos Cáucasos, que é um conjunto de montanhas presente no continente europeu. Os Alpes suíços também vão representar com 4.800 metros. E os Carpatos também formam aí esse conjunto de maiores altitudes do continente europeu. Agora, em relação aos rios, poxa, os rios são fundamentais. Se eu vou ter muitos países, todos eles aqui ó, fragmentados, eu preciso de rios que passem por esses países todos para abastecer. E eu vou ter dois rios principais em relação ao seu tamanho. Eu vou chamar o rio Volga, que é o maior rio do continente europeu. Ele começa na Europa e termina na Ásia. Olha que legal. E o segundo é o Danúbio, que começa aqui ó, no centro do continente europeu e deságua no mar Mediterrâneo. É impressionante ver o tamanho e a quantidade de países que esses dois rios eles vão estar cortando. Outros dois rios que são muito importantes, mas não pelo seu tamanho nem pela quantidade de água, mas é por onde passa. É o rio Sena e o rio Tamisa. Esses é o rio da França e o rio que corta Londres. É interessante perceber o quê? Que esses dois rios, como eu falei, eles não são importantes pelo seu tamanho, mas pelas cidades onde cortam, onde são muito importantes e são bem relevantes naquela região. Tanto Paris quanto Londres foram criados às margens desses dois rios. O clima, olha só, o clima também ele é bem diversificado. Apesar de eu ter o clima temperado como o predominante dessa região, eu tenho presente semiárido, mediterrâneo, frio, polar. Olha algumas imagens deles. O semiárido nós temos aqui, ó, nessa parte, olha só, em vermelho aqui, ó, nessa região mais ao sul e mais próximo à Ásia. Já o Mediterrâneo, na parte sul do continente europeu. Eu tenho região fria de montanha, nós vimos lá os relevos que são bem altos, toda aquela parte sul ali do continente europeu apresenta clima frio de montanha. O clima polar já ao norte, já lá pela Dinamarca, Suécia. E o principal, o clima temperado. O clima temperado, vou dar uma pausa aqui, que ele é importante porque ele é o único clima que vai apresentar as 4 estações muito bem definidas. Por exemplo, no inverno, aqui ó, vai ter neve. Na primavera, tudo muito bonito, florescendo, maravilhoso. No outono, as folhas irão cair. No verão, tudo verdinho, tudo maravilhoso. É muito interessante esse clima, que é o clima predominante daquela região. Sobre a vegetação, lembra lá do papinho lá do 6º ano, que a vegetação é espelho do clima? Sim, aqui também temos também. Olha só, eu tenho a vegetação boreal, que é a vegetação de coníferas, a árvore de Natal que nós conhecemos, é muito importante essa vegetação lá. Ela vai ser formada nessa região mais fria do continente. Aqui eu tenho as formações de tundras, principalmente no alto de montanhas e bem ao norte, lá já ao norte da Dinamarca, por exemplo, é muito presente esse tipo de vegetação rasteira. Outra vegetação bem importante lá é os estepes. Aqui no Brasil nós conhecemos como campos ou pampas gaúchos. Também tem a vegetação mediterrânea, que é a vegetação próxima ao litoral. Portugal, Espanha, Itália, Grécia são exemplos claros desse tipo de vegetação. E o principal é a floresta temperada. Como o clima temperado é o predominante, a floresta temperada também é predominante. Aqui é interessante perceber o que? A mudança das estações. É claro que eu vou falar sobre essa parte aqui. Ó. Eu tenho áreas ou estações onde a vegetação está verdinha, tudo bonitinho, mas também a beleza dela é quando está no outono, onde as folhas ficam avermelhadas e caem, e deixando a árvore praticamente sem nada, sem folha nenhuma, para chegar na primavera e surgir tudo novamente. É uma experiência bem interessante. Bom, ficamos por aqui, agradeço muito pela sua atenção. Curta o vídeo, compartilhe, vai ajudar muito aqui o canal, ok? Fique com Deus, tchau, tchau.